Que é sua dificuldade vivendo aqui em Japão? No Brasil, eu teria muito mais dificuldade de encontrar possíveis serviços que me dariam possibilidade de cuidar dos meus filhos. Às vezes eu me sinto muda aqui porque Quero que comparta sua meta ou seu gol em el futuro que você tem. No todo viene fácil, pero si tú luchas por tus objetivos, lo vas a lograr. Con sacrificio, ¿no? Hace unos tiempos atrás he ido a un evento que se llama Zap Model, organizado por la empresa donde trabaja Paulo y Vini, quienes aparecieron en nuestros videos sobre tatuajes. Este evento contó con la participación de muchos modelos y hasta famosos influencers de Brasil. Fue un evento realmente increíble que agradezco a Paulo y Vini que me ha invitado a este evento. Bueno, durante el evento entrevisté a personas que asistieron o participaron en la organización para conocer sus experiencias de vida en Japón. Ellos, ¿por qué decidieron venir a Japón? Un país tan lejano de sus tierras. ¿Y qué han sentido al vivir en Japón? Bienvenido a mi canal, soy Axel, soy peruano y me dedico a hacer entrevistas aquí en Japón. Si te gustan mis videos, no te olvides de darme like y suscríbete a mi canal porque me ayudaría muchísimo para mis nuevas creaciones. Bueno, sin más preámbulos, te invito a ver este video hasta el final y descúbrelo. Entonces, ¿puede presentarse, por favor? meu nome é Márcia Chiono, eu sou brasileira, tenho 43 anos, sou casada, tenho 3 filhos e moro no Japão há 28 anos. 28 anos. É. ¿Cuál es la razón que ha venido aquí a Japón? Nós viemos aqui para o Japão porque no Brasil nós estávamos com dificuldade financeira, os meus pais. Então eles vieram, depois eu vim e depois vieram o resto dos meus irmãos. Então viemos todos assim, parcelados. Olá, boa tarde, eu me chamo Daniele Sarto, eu tenho 30 anos e estou aqui no Japão já há 9 anos. ¿Cuál es la razón que ha venido aquí a Japón? O Japão é um país muito bom, tem muitas oportunidades, inclusive hoje aqui estamos num evento muito bom para os brasileiros, que aqui eu acredito que no Japão tem uma carência muito grande de eventos, né, para os brasileiros e para as outras comunidades também, né, como peruanos. Mas é um país muito bom, de muitas oportunidades. Buenas tardes con todos, mi nombre es Joyce Arana, soy representante de Cantú Joyería Japón. El día de hoy estamos participando en este magno evento de la comunidad brasilera, The Model Japan 2024, y es nuestra primera vez participando, así que también de manera de hacer conocer nuestro trabajo, ¿no? Soy una mamá emprendedora y buscando de una otra manera pues también ampliarnos también en el mercado japonés, ¿no? Con la comunidad extranjera. Meu nome é Valéria Buscardin, eu tenho 35 anos e sou brasileira. Eu morei aqui quando eu tinha 16 anos, então eu gostava bastante da segurança, de várias outras facilidades que o Japão me trazia. E quando eu voltei para o Brasil, que eu casei e tive meus filhos, quando eles nasceram a gente sentiu uma certa vontade de vir para cá para trazer essa segurança para eles, o ensino também. E o Brasil não estava muito fácil. Entonces cuando você tenía 16 años, estaba aquí en Japón. Isso. ¿Ahí cuánto tiempo estaba? Eu fiquei 5 anos aqui, voltei com quase 5 anos, eu voltei fazendo quase 21 anos, e aí foi quando eu conheci meu marido. Na verdade a intenção era ficar 1 ano só no Brasil, mas aí eu conheci meu marido, casei, tive meus filhos, e aí acabei ficando um período de quase 10 anos e voltei agora. Entonces, ahorita, ¿alguna actividad que está fazendo aquí en Japón? Eu comecei a pintar faz uns 4 anos, né? Eu perdi meu irmão faz mais ou menos essa época, e para consolar minha mãe que estava muito triste na primeira semana depois que ele tinha morrido, eu resolvi pintar ele com o Senhor Jesus abraçado no céu para que ela tenha a visão, não a última visão que a gente teve do funeral dele, do enterro, mas uma visão do porvir, do depois, né? Que ele está bem agora. E aí eu comecei a me especializar em leões, por isso tem tantos leões nas minhas pinturas, e felinos, e para poder trazer consolo para as pessoas com a minha arte, né? Então eu comecei a pintar de várias pessoas que Deus foi me lembrando de quem tinha perdido alguém, e aí fui me especializando e daqui a pouco estou indo para Paris em outubro para poder expor lá. Ahorita você que trabalho está fazendo? A minha empresa chama Proativa e eu faço gestão de projetos. Então, hoje eu trabalho de forma online e a minha empresa atinge os Estados Unidos, Brasil, Portugal e o Japão. Nossa. Que é sua dificuldade vivendo aqui em Japão? E ao contrário, que era coisa positiva vivendo aqui em Japão? Eu acredito que a maior dificuldade vivendo aqui no Japão é você enfrentar a carga horária de uma fábrica. Tipo,
Os intervalos são muito rápidos, coisas de 5 a 10 minutos, e você tem que estar ali o dia todo trabalhando. Ter que cumprir horário é a parte mais difícil, eu acredito. Cuando recién llegué aquí, pues joven y tenía otro tipo de trabajo, o sea, lo más difícil para mí era trabajar en una fábrica, porque para mí era muy monotizado, algo que tenía que estar como un robot. Entonces el tipo de trabajo que yo realizaba en Perú era pues yo misma gerenciaba mi tiempo, ¿no? O sea, yo misma administraba mis tiempos, pero aquí ya era diferente, tenía que esperar para salir al baño o para un QK, ¿no? Un intermedio. Entonces todo es con horario y eso como que al comienzo me afectó. Y otra cosa también pues que la cultura es totalmente diferente, ¿no? Japonés es una cultura más cerrada, un poco más hermética, en las festividades lo que es Navidad, Día de la Madre, o sea, lo ven en un sentido más comercial. Entonces eso me hacía sentir de repente esa melancolía, esa tristeza de no poder estar con mis padres, con mis seres queridos cuando aún no era mamá, ¿no? Pero ya cuando uno es mamá, uno forma un hogar aquí, una familia, entonces ya como que de una otra manera esa ausencia o esa falta ya nos llena, ¿no? Porque ya tenemos nuestros hijos. Entonces también a ellos les vamos nosotros inculcando, les vamos dando nuestros valores, la forma como nosotros hemos sido criados, parte de nuestra cultura, y incentivamos también a que ellos sigan esa cadena, ¿no? Y no pierdan ese sentir, esse espírito de extranjero, também mesmo vivendo em uma terra que não é a nossa. Não sei se é negativo, mas na verdade, não chega a ser minha culpa não conseguir falar bem o japonês, entender bem, e às vezes eu me sinto muda aqui, porque eu queria chegar mais neles, mas eu não consigo, então essa parte para mim é difícil. Né, o japonês é uma língua muito complicada, então aqui nem tem esse seu amigo japonês, eu gostaria de falar mais com ele, mas eu não alcanço, né? Mas a parte positiva é a limpeza, é o povo japonês não pensar só nele, ele pensa no coletivo, ele pensa nas pessoas, né? Eles são pessoas ordeiras, são pessoas certinhas, então eu gosto muito daqui. O lado positivo realmente é a questão da segurança e de algumas facilidades. E, por exemplo, eu como mãe, né, no Brasil, eu teria muito mais dificuldade de encontrar possíveis serviços que me dariam possibilidade de cuidar dos meus filhos, de estar dando atenção para eles. Não que aqui no Brasil, no Japão, seja 100% dos trabalhos assim, mas falando um pouco do idioma, eu consigo outras possibilidades de serviços que não é em fábrica e que me dá a possibilidade de cuidar deles também, né, o período de trabalho meio período, por exemplo, né, e poder ficar com eles. Não que eu faça isso agora porque eu tenho minha empresa, mas antes disso tinha essa possibilidade que no Brasil já é mais difícil. O que é o que você te hizo cambiar Japão? Cosas así características ou personalmente ou pensamento, há alguma coisa? Claro, mudou muita coisa. Eu cheguei aqui muito jovem, então a minha personalidade meio que se moldou com o daqui, né? A gente aprender a ser mais organizado, ter horário para as coisas, né? Respeitar o lugar do próximo. A gente pode ir até aqui, daqui a gente não pode porque o outro tem o espaço, né? Então, eu acho que a minha personalidade aqui no Japão ela é bem melhor do que se estivesse lá. Eu gosto muito da cultura japonesa, né, em várias questões, porque tem todo um lado de educação, de hierarquia, de planejamento e processo que o Brasil às vezes acaba deixando a desejar. E ensinar isso para os meus filhos na escola, não que eu fale para eles que eles têm que seguir tudo, mas ensinar essa parte para eles e viver também essa parte ajuda muito a gente equilibrar muitas coisas nas nossas vidas, tanto filosoficamente, quanto mentalmente, quanto de educação e comunidade, tudo isso, que às vezes, né, infelizmente, eu acredito que falta um pouquinho no Brasil. Você que já está morando aqui, né? Como você explicaria os japoneses para você? Como são os japoneses? Na minha convivência com japoneses, né, porque eu trabalhei bastante com japoneses direto e não tanto com brasileiros, eles são solícitos. Se você demonstra interesse, eles são solícitos. Então, tem uma certa vontade neles de ajudar e de te adaptar ao ambiente deles. Então, eu gosto bastante dessa jeito deles, né? Mas eles também são sérios, né? Não é que eles são frios ou distantes, mas eles são sérios, porque trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal, e eu gosto dessa separação. Então eu gosto mais de trabalhar com os japoneses por causa disso. Eu acho que eles têm um certo receio dos estrangeiros, assim, nem todo lugar, claro, tem alguns que sim, mas nem todo lugar eles aceitam bem a gente por coisas que eles escutam e eles acabam generalizando. Não todos, né, mas alguns generalizam e tratam a gente com um certo distanciamento que eu fico chateada, né? Quero que comparta sua meta ou seu gol em el futuro que você tem.
Bom, a minha meta aqui no Japão, eu vim aqui, como todos os brasileiros, procurar uma vida melhor, né? E a minha meta aqui é construir um futuro melhor, abrir uma própria empresa. Esse é o meu objetivo. Que tipo de empresa você gostaria de abrir? Bom, eu estou pesquisando ainda. No momento eu estou no ramo imobiliário. Imobiliário. E eu estou pensando em abrir uma imobiliária futuramente no Brasil. Porque eu trabalho com isso aqui hoje em dia, né? No Japão. Me deu essa oportunidade também de trabalhar aqui sem ser uma alternativa fora da fábrica. Por isso que eu falo que o Japão é um país de muitas oportunidades. Isso, né? Sim, se a gente agarrar, a gente consegue construir um futuro muito próspero. Mi ideal es tener mi sucursal en Nagoya, tener otra en Osaka, tener otra en Tokio y por qué no el extranjero. O sea, mi meta es esa. Yo creo que como persona y como mini empresaria que me considero, tengo que aspirar a grande, ¿no? Y mi gol y mi meta es esa, y voy direccionada hacia eso. Yo quisiera crecer y de esa manera también ayudo y enseño a mis hijos a que en la vida no todo viene fácil, pero si tú luchas por tus objetivos, los vas a lograr. Com sacrifício, não? E com muito esforço. Uno pode alcançar seus objetivos. Como eu digo, né? A gente sonha pequeno e sonha grande dá o mesmo trabalho, né? Então, até pouco tempo atrás, meu sonho era expor lá no Louvre e eu já estou quase chegando lá, né? Então, agora, já que é para sonhar grande, então eu quero ir para circuito internacional, que a pessoa vai para Dubai, vai para Londres. Então, esse é o meu objetivo. Não sei se eu vou conseguir, mas esse é o meu sonho agora. Pensar assim grande é muito importante. Não é? Então, a minha intenção é chegar no circuito internacional e expor em Nova York, Londres, Dubai, por aí vai. Minha meta seria mais pro lado profissional, né, que é tornar a minha empresa maior, né, e atingir mais também o mercado japonês, porque como eu ainda não falo 100%, não tenho essa habilidade, então eu ainda tenho essa dificuldade, né, e então eu só atingo a comunidade brasileira aqui no Japão ou em outros países, mas o meu objetivo mesmo é tornar a minha empresa maior e atingir outros mercados nativos mesmo, para que eu possa, né, expandir mais e, claro, também ter mais tempo com as minhas crianças. E também seguro que seria importante também poder falar japonês também, né? Exatamente, é verdade. Eu faço aulas de japonês, mas ainda assim tá engatinhando. Poco a poco nomás. ¿Qué les pareció el video? Estoy seguro de que ustedes también tienen algunos sueños y metas en su vida. Y creo firmemente que cuando tienes un gran sueño y actúas lograr para ese sueño, los resultados siempre llegan. Al escuchar las opiniones de estas personas, me sentí aún más convencido de esto. Me gustaría saber qué opinan todos ustedes, así que déjenme sus comentarios. Ojalá que les haya gustado este video, y si te ha gustado este video, no te olvides suscribirte a mi canal y activa tu campanita para que te des cuenta de mis videos. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Sore ya!